saúdo com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito. 150 salmos em 150 dias. E vamos agora com o Salmo 15. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que jura para sua própria ofensa e não muda, aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso que, assim como o Salmo 1, fala que bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor e atenta para a sua palavra dia e noite. Aqui, o Salmo ele fala sobre as qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Sabemos que o tabernáculo era uma tenda onde se manifestava a glória de Deus, onde se tinha a comunhão com Deus, e sabemos que ali era o sacerdote que ia adentrar ali e tinha que estar diante de Deus numa condição necessária de moral, de comunhão, de santificação, para que ele pudesse entrar no tabernáculo. E diz: quem morará no teu santo monte? Monte, sabemos que é o Monte Sião, é um lugar sagrado, é um lugar considerado o lugar mais seguro de Jerusalém no passado, nessa época de Davi. O Salmo 121 diz: para onde olharei, não é? Para os montes, de onde me virá o socorro. Então, com essa pergunta, ele vem agora respondendo: é aquele que anda corretamente. Então, é a pessoa que pode habitar no santo monte do Senhor, ou seja, andar segundo a vontade de Deus e ter comunhão com Ele, para que Ele guie a sua vida. São essas as condições que o salmista nos aponta. É a pessoa que vive com integridade, ou seja, que vive corretamente no seu cotidiano, todos os dias da sua vida, dia e noite, em todas as circunstâncias. É a pessoa que pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração, que não calunia, que não faz o mal ao próximo, que não censura. Ou seja, o salmista, ele aplica os 3 verbos: viver, praticar, falar. Mas sabemos que tudo engloba aqui as atitudes tomadas diariamente, ou seja, as ações que fazemos. O nosso coração estar limpo, estar com uma intenção íntegra de justiça, de moral correta. A língua
ter cuidado naquilo que fala, para que não fale falsamente. Os olhos, a forma como olhamos as pessoas, porque a Bíblia fala, lá no livro de Samuel, quando foi escolher a Davi, muito antes dele ser rei, ser chamado, mas Deus o ungira através do profeta Samuel, e todos olhavam com olhos humanos quem seria apto a exercer o reinado. E Deus falou para Samuel ali, pois Deus não faz acepção de pessoas. O homem vê o que está por fora, porém Deus, ele vê o coração. Então o nosso coração é o nosso sentimento, é a nossa mente, é a nossa intenção, que muitas vezes fala-se uma coisa, mas a intenção, na verdade, por trás é outra. Então, os ouvidos, o que a gente anda ouvindo e como interpreta e como recebe, como capta e como trabalha aquilo que se ouve. Ou seja, precisamos ser pessoas consagradas, consagrar tudo em nós a Deus para ter uma vida íntegra, uma vida de moral irrepreensível. O apóstolo Paulo nos alerta a isso. Em Filipenses capítulo 2 e o verso 14. Deixa eu ver aqui. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. E o 15, é o 15 que eu quero frisar. Para que sejais irrepreensíveis e inofensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. E o 16, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, a gente precisa nos tornar inofensíveis, porque não ofender a outros, cumprir o real mandamento, que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É impossível amar a Deus se não amamos ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E diz aqui aquele que não calunia com a sua língua, né? Então, é um conjunto de regras que aponta para aquele que pode habitar no templo sagrado do Senhor, ou seja, habitar no lugar secreto de comunhão com Deus através de Cristo. E aquele que não retém o seu dinheiro por usura, não recebe recompensa contra o inocente, ou seja, uma testemunha por ter um benefício, testemunhar falsamente, caluniar com a língua, não fazer mal ao seu próximo, tudo isso a gente precisa prestar atenção na nossa vida diária, porque circunstância nos sobrevém continuamente, sugerindo que fazemos as coisas sem pensar na consequência do pecado que vamos cometendo muitas vezes sem perceber. E fala dessa comunhão, quem habitará no teu santo templo? Ou seja, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 19, alguns versículos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós, através do véu, que isto é, da sua carne,
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa confissão da fé, sem nos abalar, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras, né? Tendo essa ousadia de entrarmos no Santíssimo Lugar, ou seja, no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus, porque nessa época de Davi, apenas os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, onde estava a Arca da Aliança. Ali era onde se manifestava a glória de Deus. Hoje, eu e você, qualquer um, pela fé, podemos entrar, podemos viver uma vida de comunhão com Deus, ouvir a sua voz, ouvir as suas orientações, para que possamos viver uma vida de retidão, uma vida pela justiça, uma vida moral, onde possamos nos apresentar diante de Deus irrepreensíveis. Que Deus em Cristo nos abençoe, para que possamos estar nesse conjunto de pessoas, de seres humanos, limpos, lavados pela fé no sangue de Jesus, que nos abriu o acesso, que rasgou o véu que nos impedia de chegarmos a Deus. E assim, hoje, eu e você pode entrar no santuário dele e contar as nossas causas, sabendo que ele está pronto a nos ouvir e nos dar a vitória. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe.